Então, agora vamos continuar aqui, ó. Nós falamos sobre a Simple Conditional, que usa o would para construir frases utilizando verbos conjugados no futuro do pretérito, certo? E agora vamos falar sobre a First Conditional. A First Conditional, que é a primeira condicional, é usada para expressar ações ou situações que são prováveis de acontecer, certo? Observe bem. Olha o exemplo aqui, ó. If I have not happiness, I will be happy ever after. Olha só, todas as conditionals, as simple conditionals, second conditionals, third condition, que a gente vai ver depois, sempre vai ter o if no começo da if clause. O que é if clause? É a oração condicional. Observe que essa primeira oração que começa com if, ela estabelece uma condição. If quer dizer se, mas é o SE, o se de condição, tá? If I have not happiness, ou seja, se eu tivesse felicidade suficiente, ou se eu tiver felicidade suficiente, é tiver, não é tivesse, porque o have não está no passado, né? If I have not happiness, certo? If, se, eu, have, tiver, enough, suficiente, happiness, felicidade. Se eu tiver suficiente felicidade ou felicidade suficiente, aí vem a outra oração. I will be happy ever after. Ou seja, eu serei feliz para sempre. Certo? Se eu tiver felicidade suficiente, eu serei feliz para sempre. Então nós temos uma if clause, que é a oração que começa com if, que é a que estabelece a condição. Qual que é a condição? Se eu tiver felicidade suficiente. If I have enough happiness. E depois vem a oração que seria o resultado dessa condição, se essa condição fosse verdadeira. I will be happy ever after. Ou seja, eu seria feliz para sempre. Eu serei feliz para sempre, não é eu seria. Certo? Observe que não é would, é will. Né? Então, eu serei. Certo? Então, observa que essa condição ela é perfeitamente possível. Uma vez que é perfeitamente possível que eu tenha felicidade, que eu seja feliz. Certo? Então, por isso que as conditionals elas devem ter pelo menos duas orações. Tá? Uma if clause, que é a que tem o if e é a que determina a condição, e a outra oração que é a consequência da if clause, ou seja, se a if clause for verdadeira, se realmente isso acontecer. Em outras palavras, vamos usar essa frase como exemplo. Se eu tiver felicidade suficiente, ou seja, se for verdade isso aqui, então eu serei feliz para sempre. Certo? Duas orações. Tá? E a segunda oração traz uma consequência possível, que é possível que eu seja feliz. Né? I will be happy ever after. E outro detalhe, nem sempre a if clause vai vir antes da outra frase, certo? Da frase que seria uma frase, seria uma consequência. Às vezes, o if, a if clause vai vir depois. Nem sempre o if vai vir aqui no começo, tá? Eu poderia inverter essa frase aqui. Eu poderia dizer assim, ó, I will be happy ever after if I have not a happiness. Ou seja, eu posso dizer que eu serei feliz para sempre se eu tiver felicidade suficiente, entendeu? Então, não caia na pegadinha quando falar que o if tem que vir sempre no começo da frase. Nem sempre. Ele pode ser a segunda oração. A if clause pode ser a segunda, nem sempre é a primeira. Tá? Porque alterando não alteraria o sentido da frase. Olha a estrutura aqui, ó. If my simple present, que é o verbo conjugado no presente, olha lá, I have and out, o have no presente, certo? My simple future, ó, I will be happy, ou seja, eu serei feliz. Will e o verbo é o futuro simples, certo? Veja mais exemplos de uso da primeira condicional. Ó. If I call Daniel, he will be really happy. If I call Daniel, he will be really happy.
Ó, if I call, se eu chamar o Daniel, ou se eu ligar para o Daniel, ele será realmente feliz. Ele ficará realmente feliz. O verbo be é o verbo ser, mas dependendo do contexto, você pode usar o verbo, traduzir como ficar, tá? Ele será realmente feliz, né? Porque a gente não costuma falar ele será feliz, ele ficará feliz, a gente costuma dizer, né? Ó, if I call Daniel, he will. Se eu ligar para o Daniel, ele ficará realmente feliz. Olha só, aqui nós temos a if clause, que é a primeira oração, que estabelece a condição. Se eu ligar para o Daniel, é uma condição. A condição é eu ligar. E depois vem a outra frase, que é a consequência da if clause, ou seja, he will be really happy. Ele ficará realmente feliz, certo? Outro exemplo, nós temos aqui, ó, if you give her some love, she will love you back. If you give, se você der a ela um pouco de amor, ó, o que vai acontecer? She will love you back. Ela o amará também. Tu pode ver que, observa, a first condition, a primeira condicional, fala de uma coisa no futuro que é perfeitamente possível de acontecer. Uma vez que a if clause fala de coisas possíveis, né? Olha lá, if you give her some love, se você der um pouco de amor para ela, se você der a ela algum amor, eu posso fazer isso, né? O que vai acontecer? Ela o amará também. She will love you back. Ok? Então eu vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo.